Oi para você nos assistindo, eu sou a Sibeli Siqueira. E eu sou Pedro Henrique. E hoje você está assistindo ao último programa dessa temporada do Conexão Universitária. É verdade, Pedro. Infelizmente, a primeira temporada está chegando ao fim, mas foi muito importante ter você aqui, acompanhando os projetos audiovisuais dos alunos do curso de jornalismo. E, justamente para o último programa, teremos, no caso, alguns convidados especiais, como a coordenadora do curso de jornalismo, Leila Ronise, além também de um bate-papo geral com os outros apresentadores também desse programa. Mas, antes disso, vamos assistir ao Conecta Jornalismo, do programa também da Agência Comunica. Vamos conferir. Faz hoje, né? Antes, eu costumo dizer que o jornalista antes era muito preparado para produzir textos, né? Para rádio, para TV, para o jornal impresso. E hoje o jornalista ele tem habilidades múltiplas, né? Incluindo inclusive como pensar, né? Em estruturar essa linguagem, a linguagem para cada meio, né? Por exemplo, um jornalismo que a gente diz o jornalismo de Twitter, né? Uma mensagem curta em 280 caracteres no máximo. Né? Já um jornalismo de Instagram, por exemplo, você já tem que pensar, por exemplo, numa imagem, no curto VT, né, em um Reels, com uma legenda atrativa. Então, cada plataforma dessa nos dá a possibilidade da gente empacotar o jornalismo de forma diferenciada. Então, eu acho que entender como essas mídias funcionam é parte dessa principal habilidade do jornalista hoje. Jornalismo que não é pautado apenas em uma mídia, né, mas que o jornalista precisa pensar que esse conteúdo circula em várias mídias, em vários suportes, então ele tem que procurar entender como formatar essa mensagem para cada um suporte desse. Né? Então, por exemplo, a gente tem um jornalismo hoje para ambiente digital, como por exemplo para sites, blogs e portais. Temos um jornalismo hoje em áudio, que pode ser tanto a rádio enquanto programação, como a rádio enquanto podcast, jornalismo de televisão, jornalismo audiovisual, pode ser um jornalismo de um vídeo para a internet ou de um vídeo em forma de reportagem para a TV. Então essas múltiplas linguagens, essa disciplina, né, e o curso ele dá a possibilidade para que o aluno entenda, né, como circular por esses meios e como fazer com que essa linguagem chegue de fato até as pessoas, que é o fim do jornalismo, né? É o social. O mercado hoje é um mercado muito exigente de comunicação, né? Não é um mercado em que você convida um jornalista apenas para escrever um texto, né? Mas o jornalista hoje ele também é um solucionador de problemas, mas ele também vai propor estratégias e soluções para ajudar aquele veículo, aquela redação, aquela assessoria, né? Aquele assessorado, digamos assim, ou enfim uma agência, onde um jornalista puder atuar hoje, ajudar para que ele tenha uma imagem boa frente ao seu público. A matéria de fotojornalismo ela é uma das poucas matérias que vai trabalhar não só com fotografia, mas com imagem de um modo geral. Como nós vivemos em uma sociedade de imagens, é preciso que se discuta imagens, como que elas se relacionam com a população, como que as pessoas gostam e usam as imagens para se informar. Ela busca dar uma noção de realidade para os alunos, né? Ao chegar no mercado de trabalho, eles vão encontrar uma rotina que é muito rápida, muito veloz. Então o aluno precisa ter o domínio de fotografia para usar com o seu celular. Então eles vão adquirir a habilidade de usar uma câmera semi-profissional e profissional e desenvolver isso já chegando prontos no mercado de trabalho. As aulas práticas elas servem para pegar um pouquinho da teoria e tornar aquilo claro para os alunos. É o primeiro e talvez o único espaço que boa parte dos alunos vão ter para executar aquilo que eles vão encontrar no mercado de trabalho e usar as habilidades de um fotógrafo e de um fotojornalista na prática. Essa é uma das disciplinas mais esperadas do curso, né? Telejornalismo é uma disciplina prática que ela vai exigir bastante desenvoltura desse aluno. As habilidades principais que são trabalhadas aqui em telejornalismo, produção de TV, é a memorização, a capacidade que esse repórter, que esse apresentador, esse produtor tem de memorizar, a habilidade de trabalhar em grupo, que é essencial na comunicação social trabalhar em grupo. Sem trabalho em grupo não existe produto bem feito.
Então, isso é uma habilidade que a gente estimula bastante. A capacidade de lidar com ambientes e situações estressoras que você não tem controle. A habilidade, né, de ter ali aquele jogo de cintura, aquela capacidade de se refazer, por exemplo, quando você comete um erro, ou que de repente o entrevistado te dá uma resposta que você não esperava, ou quando alguém interfere ali na tua transmissão ao vivo, o que você tem que fazer? Então, essas habilidades, além da técnica e do conteúdo que você tem que dominar, né, que é a sua tarefa de casa, elas são bastante estimuladas aqui. Então, a gente prepara esse aluno para o mercado de trabalho, né, prevendo aí as várias situações que ele vai enfrentar. Essa visão do jornalismo como telejornalismo. E é uma disciplina muito gostosa, né? É muito prazerosa, porque a gente descobre talentos aqui, pessoas que são tímidas descobrem que a timidez ela não está relacionada a um problema, né, na hora de apresentar uma reportagem, de fazer uma reportagem, de apresentar um programa. E aqui a gente desenvolve uma série de habilidades, né, e competências que muitas vezes as pessoas têm, os alunos têm esses talentos e eles desconhecem, né, em que talentos são revelados. E é muito legal ver essa construção dos alunos. Estamos aqui de volta com uma das nossas entrevistadas de hoje, a própria coordenadora do curso de jornalismo, Leila Ronizzi, para comentar sobre, no caso, atividades desse período que tivemos no curso de jornalismo e também comentar sobre o próprio vídeo que acabamos de assistir. Seja bem-vindo, professora. Obrigada, Pedro. Olá, gente. Eu estou muito feliz de estar aqui nesse projeto, que é um projeto que foi pensado com muito carinho, porque o nosso curso de jornalismo, ele sempre prima não só pelo conhecimento, mas principalmente para colocar esse conhecimento em prática. E aqui na FOMETRO a gente tem muitos projetos, né? Todas as nossas aulas elas são produzidas no laboratório, os alunos podem pegar os equipamentos, eles podem utilizar, então desde a edição até passando pela filmagem, isso faz com que eles tenham aí uma prática e que tenham mais confiança quando eles vão em busca aí de uma vaga no mercado de trabalho. E justamente no caso, mencionando sobre esses diversos projetos, poderia comentar um pouco mais, por causa que nesse vídeo que acabamos de assistir, vemos no caso diversas aulas que foram ministradas por diversos professores. Pode comentar sobre outros projetos, além deste, é claro, do Comunico FOMETRO, que nós temos, outros projetos no caso realizados por alunos atualmente? Sim, a gente aproveita justamente o professor dá aula, ele dá a base ali para os alunos com a teoria e um pouco da prática, e aí a gente abre vagas para vários projetos que a gente tem aqui mesmo, né, na Câmara Municipal de Manaus. A gente tem, além do Conexão Universitária, a gente tem também o Debate Jovem, que é um programa já de rádio. E aí os alunos atuam fazendo a produção, apresentando, tendo sempre um professor ali, orientando, então é uma forma que eles têm de colocar o conhecimento deles na prática. Fora isso, a gente tem a Agência Comunica, que é uma agência em que os alunos produzem notícias, essas notícias vão para o site que nós temos, e aí o aluno garante um portfólio, porque muitas vezes eu já fui estudante, então quando a gente ia para tentar uma vaguinha lá numa redação, a primeira coisa que perguntavam tem algum trabalho, né? Escreveu em algum lugar? Já tem experiência. Já tem experiência. E eu lembro que eu levei o jornal da faculdade na época, porque como eu tinha bolsa, eu acabei não estagiei só no final da faculdade, que hoje é uma realidade totalmente diferente, e eu apresentei um jornalzinho que a gente produzia na faculdade, que foi o meu portfólio. Que é uma coisa importante também de se mencionar, porque os trabalhos realizados não são apenas para se obter notas, são trabalhos que você pode utilizar para colocar no currículo. São trabalhos que contam como experiência, mesmo não sendo no local de trabalho, o local de estudo ainda conta como experiência obtida. E no caso, mencionando justamente sobre essa entrada no mercado de trabalho, existem muitos alunos que talvez, no caso, por estarem começando ou não tenham experiência. Tem dicas em geral, no caso, de como, no caso, seria bom para começar para os alunos, no caso, já que estão nos primeiros períodos?
Pois é, o primeiro passo é esse. Eu participei, eu tenho exemplos, já dou aula no ensino superior há muitos anos, né? Mais de quase 30 anos. E eu tenho muitos alunos que conquistaram a vaga justamente porque eles acabaram participando desses projetos na academia, né? Porque são projetos que fazem com que ele saia da sala de aula, que ele adquira um conteúdo que não é só aquele teórico, aquelas 3 horas que ele tem, mas algo a mais. Então, participar dos projetos dentro de uma faculdade é uma primeira dica, assim, que é essencial. A outra, mas eu não tenho tempo. Quem não tem tempo, porque temos alunos que trabalham, né, e às vezes eles só têm o tempo de vir para a faculdade. Se eu não tenho tempo, ele pode começar hoje. A tecnologia te dá essa possibilidade, né? Uma coisa que eu não tinha na minha época. Então, faz um Instagram, faz um TikTok, mas profissional. E não um conteúdo aleatório, mas um conteúdo que já mostra o profissional que você quer ser no mercado. Profissional que você espera ser no mercado. Aliás, uma coisa que eu gostaria de aproveitar, já que a senhora mencionou, no caso, essa questão de, hoje em dia, termos bastante da tecnologia, eu gostaria de perguntar, agora como a senhora é coordenadora, com certeza também já foi aluna, diferenças grandes, existem muitas diferenças no caso de quando a senhora foi aluna para hoje em dia, no caso do curso? Muitas mudanças aconteceram? Com certeza, por conta disso a gente está sempre evoluindo, a gente está sempre verificando a possibilidade de inserir novas disciplinas que atentem para essa nova era da comunicação, né? Então, eu sou de uma época em que a gente não tinha, por exemplo, a facilidade de ter uma informação ali ao teu dispor. A gente tinha que ir para campo, investigar, receber muito chá de cadeira, até que a pessoa pudesse nos atender. E hoje a gente tem aí, até por conta da LAI, que é a Lei de Acesso à Informação, o jornalista ele pode acessar a informação que antes ele teria que ficar lá batendo na porta de alguém para conseguir, né? Licitação, informações sobre obras que estão sendo produzidas, tudo isso hoje está disponível na internet. Então, para o jornalismo investigativo e para o jornalismo sério, isso é um material que é muito importante para que ele possa ali começar a sua produção jornalística. Então, a tecnologia é muito bem-vinda, né? Eu, por exemplo, eu me adapto. Eu acho que a geração hoje, ela já vem assim, já está. Só que eu vejo uma diferença. Eu acho que, por exemplo, como já está o aluno ou o jornalista de hoje, ele já nasceu com essa tecnologia bem presente e é tão natural, às vezes ele depende muito dessa tecnologia. Já no meu caso, que eu não nasci tanto, eu tenho que correr atrás, eu busco sempre outras coisas além da tecnologia. E eu acho que isso ainda faz a diferença, né? As coisas não são tão fáceis no jornalismo. Não basta você apenas ir lá no ChatGPT, pedir para colocar alguma coisa e não checar a informação. Porque a informação que circula na internet tem informação verídica, mas como todo mundo tem acesso, tem informação também que qualquer um pode colocar lá por brincadeira. Que são informações, inclusive, que são administradas durante os cursos, durante o curso, no caso, ao longo dos períodos, é justamente como utilizar essas ferramentas sem se tornar dependente delas. Sim, a gente tem todo o cuidado de passar esse tipo de informação e orientação para os nossos alunos, porque o grande diferencial do jornalista que vai estar aqui na frente ou atrás das câmeras é o conteúdo que ele tem do ponto de vista ético, é a bagagem cultural, é o saber, é o feeling para apuração, porque a técnica, hoje o próprio YouTube está cheio de como segurar o microfone, como fazer uma passagem, como apresentar um programa, né? Então hoje qualquer pessoa pode ir lá e ela pega, assiste e tenta imitar. Né? No jornal, o que a gente trabalha aqui é aquele tipo de produção que é característica do jornalismo. É aquela que tem uma finalização, é aquela que tem um respeito à informação e um compromisso com o leitor, telespectador, ouvinte ou usuário da internet. Professor, eu gostaria de agradecer, no caso, todas essas informações. Acho que uma última pergunta que eu gostaria de lhe fazer é com relação, no caso, ao ponto de vista do curso, no caso, na faculdade como um todo. Existem coisas que a senhora, no caso, sentiu que não foi capaz de realizar, talvez? Ou coisas que a senhora ainda gostaria de conseguir fazer ainda esse ano, talvez? Olha, isso é uma pergunta de milhões, porque eu sou uma mente inquieta, sempre fui. Então, eu já tenho vários projetos para o semestre que vem. Vai falar, tem alguma coisa que não conseguiu? Tenho. Imagino que teve várias. Por conta de uma limitação até humana. Eu não consigo dar conta de tanta coisa.
Então, a gente vai aos poucos, até para fazer com qualidade, porque não adianta você sair colocando várias coisas aí, vários projetos e não ter uma qualidade. Então, o nosso último projeto, vamos dizer assim, é o que nós estamos hoje, né, que é o Conexão Universitária, que foi uma ideia que surgiu para valorizar o trabalho dos alunos e trabalhos de qualidade, e com isso a gente também está, de uma certa forma, presenteando aí a sociedade com audiovisual, com qualidade, com conteúdo, e o aluno que produziu, que ele sai ali do anonimato. Então, foi a nossa última aquisição, mas semestre que vem vai ter mais coisa. Mais uma plataforma para colocar os projetos de alunos, para justamente passar a tirar eles do anonimato e colocá-los aqui justamente conosco para podermos assistir seus projetos. Professora, eu gostaria de agradecer o seu tempo, gostaria de agradecer a sua entrevista, suas palavras também. E gostaríamos agora também de passar para uma conversa geral com os outros apresentadores e também nossos outros entrevistados, para um bate-papo geral sobre coisas que aprendemos, coisas que podemos esperar e também apenas como nos sentimos durante todo esse curso. Ok, e aguardem a segunda temporada do Conexão Universitária. Agora estamos de volta com o nosso bate-papo com os apresentadores Emanuele e Elvis para conversar um pouco sobre como foi essa experiência de apresentar um programa de TV. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Bem-vindos para esse lado, né, agora, de serem os entrevistados da vez. Exatamente. A gente já estava acostumado ali a ficar na parte de entrevistar, né? Agora vamos ficar aqui na parte de entrevistados. Obrigado. Gostaria de começar então, Sibeli, ou prefere que eu faça uma... Pode fazer as perguntas. Ok. Então, pensando assim, de um jeito geral, como vemos através do vídeo também, que foi mencionado antes, muitos, no caso, matérias diferentes são adestradas ao longo do curso. Eu gostaria de perguntar se existe alguma coisa, no caso, que vocês aprenderam no curso de forma teórica e puderam apresentar durante esse projeto de forma prática. Se vocês, no caso, têm alguma ideia em mente, por exemplo, alguma coisa, por causa que... Principalmente falando, eu lembro no caso das aulas da Tânia, quando a gente chegou a falar justamente sobre telejornalismo. Que no caso teve uma aula prática sobre se manter, no caso, consertar a postura, sim. falar com o microfone, no caso, se manter de frente na câmera e tudo mais. Essa foi a técnica que eu aprendi agora, né? No 6º período. E realmente eu peguei algumas coisas que a professora ensinou em sala de aula, no laboratório também, pra gente adaptar, né, pra quando estivesse gravando, principalmente na parte de fazer o roteiro. Porque eu não sabia fazer o roteiro exatamente pra televisão de apresentador, inclusive. Então, assistir um documentário ou reportagem, extrair aquilo lá, o que é mais importante pra eu colocar ali na minha cabeça pra ficar mais impactante pra quem estiver assistindo, ter a curiosidade de continuar ali e ver todo o documentário, assistir os 20, 30 minutos, ou até menos também. Então, toda vez que a gente ia fazer o roteiro, a gente fazia esse exercício de vamos colocar a parte que mais impacta, né? Vamos falar que se é meio ambiente, vamos falar para as pessoas que precisam se conscientizar, que a capital tá com tanto lixo. Vamos trazer mais essa questão mais social, essa questão mais que deixam as pessoas sensibilizadas para que elas queiram assistir e pensar, né? Trazer a reflexão para elas mesmas. Será que eu tô fazendo o meu papel no meio ambiente? Então, acredito que as aulas, né, foram um ponto muito importante pra gente que estava produzindo o roteiro e falando, né? Porque a gente também aprendeu técnica de como se comportar. Eu, particularmente, ficava me mexendo toda hora, eu não sabia, eu ficava grávida de novo, porque eu ficava me mexendo, ou então eu falava muito rápido. Saía do enquadramento, não pegava direito no microfone. Sim, o microfone também. Teve até um ponto que a Leila falou assim, Manu, você tem que se mexer menos. Aí eu sou ansiosa, eu preciso me mexer, porque parece que se eu não estiver fazendo alguma coisa com a mão... Eu não vou conseguir nem falar, entendeu? Eu não vou conseguir nem falar, porque às vezes uma coisa, tipo, eu vou falar isso ou aquilo, então eu tenho que fazer esse movimento aqui. É um gesto, né, que complementa. Exatamente, parece que sem esse movimento, parece que é um robô ali falando com o telespectador, entendeu? Exatamente também na parte que a gente aprendeu na aula também, pra gente falar diretamente com o telespectador. Então, chegava e sempre colocava no roteiro. Bom dia pra você, telespectador, que está nos assistindo, e não generalizar, como a professora ensinou pra gente. Então, acredito que, assim, pra gente que ainda tá, né, estudando, foi uma experiência muito boa, que a gente conseguiu extrair bastante coisa, bastante aprendizado, onde a gente vai colocar em prática em outros lugares também, seja profissionalmente, né, ou ainda aqui dentro da academia. Eu acho que pro Elvis a experiência foi um pouco parecida com a minha, porque
apesar dele ter apresentado só o último programa, nós dois somos meio que novatos nessa área, então a gente ainda não chegou nessa fase de ter aula de telejornalismo. Então a gente veio com nossa experiência de mundo aí, a experiência que a gente teve desde criança até agora, e a gente foi seguindo nesse caminho. Essa experiência assim de te colocar ali, vai, dá o teu jeito. Exato. Porém, eu acredito que desde o início do curso, né, os professores eles sempre vão dando algumas dicas relacionadas ao comportamento, ao jeito de falar. Então, querendo ou não, os professores do primeiro período, eles já meio que dão uma prévia, né, do que isso seria para os próximos períodos. Então, eu meio que fui pegando alguma coisa, né? Então, e a gente também, né, que é comunicativa, a gente já também vai estudando, vai vendo aulas. A famosa gambiarra, a gente vai vendo aulas, vendo, aí quando me chamaram... nunca falta, sempre tem alguma coisa pra dizer. Sempre tem alguma coisa pra dizer. E como a Leila comentou ainda agora, né, que a gente tava com ela, com a professora Leila no backstage, hoje no YouTube tem diversas aulas, né, então quando ela me chamou, né, o João vai sair. Inclusive, abraço, João. Inclusive, o João não está mais entre nós, mas ele também foi uma peça muito importante. Não morreu, tá? Não está mais entre nós, não morreu. Ele só saiu do programa, gente. Exatamente. Mas aí quando ela me chamou, eu falei... Tá, vou ter que dar o meu jeito. Aí eu fui, né, fui procurar algumas aulas e tudo mais, aí eu cheguei aqui, acho que tava meio termo mais ou menos preparado. E esse tipo de programa, né, esse tipo de oportunidade que a gente tem aqui na faculdade é justamente pra gente aprender. Então, não necessariamente você precisa já vir sabendo de tudo. Você tem que saber o essencial, que é saber falar, olhar pra câmera e ali, no mínimo, produzir um roteiro, porque é justamente pra você vir aprender. É uma das oportunidades que todos esses projetos aqui, tanto rádio, né, quanto TV, proporciona para todos os alunos. Se tem um lugar para errar, seria aqui. Exatamente. Então a gente erra à vontade, depois acerta e vai indo. Para a gravação, aí repete, começa de novo, porque eu errei. Enquanto não é ao vivo, a gente tá seguro. A gente tá seguro. É um ótimo aprendizado. E durante, assim, esse tempo, qual foi o programa, assim, que foi favorito de vocês de apresentar? Eu acho que, como eu já citei, né, os meus favoritos foram os de meio ambiente, que foram tanto do projeto Remada Ambiental, quanto o da usina hidrelétrica, né, de Balbina. E teve outro também... Poxa, esqueci o nome agora. Que foi falando sobre as comunidades, né? Que estão sofrendo com o acúmulo de lixo. Foram essas partes de mais meio ambiente. Foram as mais legais que eu gostei mais de escrever, entendeu? Gostei mais de produzir o roteiro e falar. Teve alguns ali, por exemplo, que eu não sou muito chegada, que era a parte de entretenimento. Por exemplo, a gente vai falar sobre cantores, DJs... Ai, meu Deus, o que eu vou colocar nessa que eu vou falar do DJ? Eu vou falar, porque eu não sou consumidora, assim, de DJ, né, de festa e tal. Eletrônica, então, de entretenimento. Eu não sabia nem o que comentar, porque, por exemplo, eu não poderia comentar. Realmente, eu gosto muito de ir em festas e eu, tipo, não Essa foi a sensação que eu tive quando a gente foi falar sobre o podcast do Aperta Start, que era sobre games. E eu não sou do mundo gamer, então antes de vir eu já fiquei muito nervosa justamente por conta disso. Eu falei, meu Deus, o que eu vou falar? Como é que as pessoas vão me entender? E aí eu fui desenrolando durante o tempo, mas esse programa ficou todo na costa do PH, porque... Esse daí foi o que eu acho que eu mais gostei. Esse daí, no caso, foi o que eu mais gostei de fazer. E aí era bem que ele sabia, né? Porque aí ficou na costa dele, porque por mim ia ser uma legal destruição. Que cada um tem ali o seu conteúdo que é mais próximo, entendeu? Tipo, eu prefiro falar sobre questões mais sociais. Eu, particularmente, gosto mais de falar sobre questões sociais, sobre meio ambiente, sobre serviço, mas essas situações. Agora, quando é, assim, entretenimento, show, eu já sou meio lenga. Eu tenho que estudar o dobro do que eu já estudo pra esses que eu gosto, entendeu? Pra eu não falar alguma coisa errada, por exemplo. Ou pra eu falar alguma coisa que as pessoas não vão entender. Tipo, sim, às vezes nem a gente tá falando, a gente nem entende. Nem eu entendo, eu vou indo na do outro, assim, do meu parceiro. Não, no meu caso, como eu apresentei só né, o último, não foi nem eu ter gostado, né, mas foi um desafio, né, porque esporte eu não gosto, gente. Nossa, eu queria o do esporte, e era sobre favorito. Esporte e aí no esporte feminino, jiu-jitsu. Então, nossa, foi um desafio, não foi impossível, né? A Moni ainda jogou nas minhas costas. Eu joguei logo pra ele. Olha, já que tu vai ser iniciante, tu já vai começar fazendo entrevista. Ela falou, pega pra ti, Louro. Mas realmente é um desafio quando a gente tem um assunto que a gente não domina muito, né?
Mas eu vejo também como uma possibilidade de a gente se adentrar naquele assunto, né? Porque como a gente não é muito envolvido, a gente acaba descobrindo certas coisas que a gente, por não estar envolvido nesse assunto, não tem conhecimento, né? Eu acho que isso é uma das coisas boas do jornalismo, porque às vezes a gente entra aqui com uma visão. Tipo, eu entrei aqui falando, vou me formar e quero seguir no esporte. Mas aí a gente entra aqui, vê tantas outras áreas e a gente gosta das outras áreas, então é muito interessante, porque a gente vê todos os lados do jornalismo. E a gente vive numa bolha que às vezes a gente conhece pouca coisa que a gente vem aqui, a gente descobre, a gente nem imaginava. Sim. Tem muita coisa pra aprender, azul, né? Tem muita coisa pra falar, muita coisa pra conversar. Tipo, você trabalha com assessoria, outro trabalha com telejornalismo, outro trabalha na rádio, aí a gente compartilha experiência. É uma coisa muito legal. Eu, no caso, não tenho certeza com relação a vocês. Eu cheguei, no caso, a participar antes do programa também que tinha na rádio. Aqui também no caso da FAMetro, e agora eu também vim pra esse aqui da TV. Minha experiência, no caso, mudança muito de áreas que chegou a ter com isso, mais com questão de vozes, né? Tipo, como você se pronuncia, a forma como, no caso, você tem que se manter, mas uma coisa que se mantém, não importa onde você vai, é que sempre aprendemos alguma coisa com as pessoas que entrevistamos. Nós fazemos perguntas para o telespectador, no caso, se familiarizar com o assunto e entender do que estamos falando, mas nós também aprendemos coisas com isso. Vocês diriam, no caso, que teve alguma coisa que vocês aprenderam durante esse projeto? Com o telespectador? Não, com o entrevistado. Com o assunto, no caso. Como o telespectador aprende, nós também aprendemos, sabe? Sim. É normal, né? É sempre uma troca, né? É uma troca de experiências ali, de conhecimento. Eu acho que eu tive conhecimento que eu não fazia ideia, era sobre esse da usina hidrelétrica. Eu não fazia ideia que isso existia, não sabia a história. Inclusive, eu sou de Presidente Figueiredo. Eu fiquei em choque. Eu lembro que eu vi tanto documentário, né, da Emily, quanto outros também. Eu vi outras reportagens, porque eu fiquei muito curiosa. Porque, gente, eu não sabia disso. Eu nunca vi em nenhum lugar ninguém abordando sobre esse assunto. E eu fiquei, maravilhada com ela, porque na entrevista, ela falou muita coisa que a gente não fazia ideia, a gente não sabia de nada, tudo que ela falava eu ficava, e eu não tava entrevistando, né, eu tava por trás das câmeras, então tudo que ela falava eu ficava, caramba, eu não sabia, então, eram umas coisas que eles falam que a gente não sabia, a mesma coisa dos DJs, foi até uma coisa que eu comentei, né, com a pessoa que a gente estava entrevistando, que foi quem produziu. A gente vê muito documentário, novela, sobre cantores, modelos, sobre atores, mas eu nunca tinha visto sobre nada DJ. Sobre DJ. Nada, parece que ninguém tinha se interessado em falar sobre DJ. E quando ele trouxe, né, a gente viu ali por trás do DJ, ele não é só um DJ. Ele trouxe ali uma pessoa que cursava direito, cursava contabilidade. Então a gente fica nessa curiosidade, né, de saber como é que é a vida da pessoa por trás. E que também, no caso, justamente com isso, é por causa que não é só uma coisa, né? Como você disse, no caso, ninguém nunca puxou esse tipo de assunto antes, mas pro jornalista nós procuramos a história. Sempre é bom contar uma boa história. Abordar a história, sempre procuramos outras maneiras. E então, gente, eu queria agradecer muito vocês, sabe? Porque foi muito interessante compartilhar essa experiência com todos vocês. Porque, querendo ou não, apesar da gente fazer uns programas diferentes, foi muito legal, né? A gente ter essa troca agora, principalmente, mas também dentre os outros programas. Porque lá no grupo de Volta e Meia a gente falava alguma coisa. Então foi muito legal ter essa experiência com vocês. Bem, acho que pela última vez por essa temporada, gostaríamos de nos despedir por nos acompanhar até aqui. Eu sou Pedro Henrique. Eu sou a Sibeli Siqueira. Emanuele Silva. Elvis Colmeiro. E esse foi o Conexão Universitária. Tchau. Obrigado.